é o nosso encontro aqui, o ajuntamento que acontece aqui, o fato de cada um de nós virmos de diferentes direções e nos encontrarmos aqui. Esse encontro se constitui em casa de Deus. Não é a parede, não é o local físico, mas é o fato da igreja de Deus se reunir aqui, num só local. Quando nós estamos juntos aqui, esse encontro se torna casa, esse encontro se torna igreja, igreja de Deus Pai, amém? Eu convido você a se colocar em pé nesse momento e vamos viver como igreja, como casa de Deus, esse momento, onde Deus nos reúne à mesa, onde Deus nos oferece o pão vivo que desceu do céu, onde Deus nos oferece a água que mata toda sede, onde Deus oferece a si mesmo, para que nós possamos ter vida nele, vida abundante nele. Nosso encontro é casa. Aqui estamos juntos, somos todos filhos de Deus. Temos recebido amor do Senhor, amor eterno. Portanto, nós somos convidados a, da mesma forma que recebemos amor, oferecer amor uns aos outros. Esse é o encontro da igreja de Deus, amém? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas sintoniza a tua antena aí, sintoniza o teu Wi-Fi na adoração nesse momento. Nós estamos juntos para viver o encontro na casa de Deus, com a igreja de Deus, amados por Deus, amém? Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som dessa palavra curou a nossa alma, o verbo
juntos nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Hoje pela manhã eu estava lendo a Bíblia, aqui no capítulo 3 de Mateus, e algo mexeu profundamente comigo. Tem a ver com a pregação de João Batista, o primo de Jesus que o antecedeu. E na pregação de João Batista, uma pregação forte, intensa, fazia jus ao contexto social da época. E em algum momento ele começa a falar aos fariseus, com suas respectivas hipocrisias. E João Batista os chama, inclusive, por um apelido que a gente não deve chamar os outros, né? Raça de víbora. E depois de dizer isso, João Batista fala algo muito profundo. Ele diz assim: olha, comecem a produzir frutos que sejam dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: nós temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Só para te fazer entender um pouquinho o contexto. O orgulho dos fariseus era o fato de eles serem descendência de Abraão. E uma das coisas que Cristo mais criticava nas atitudes deles era a hipocrisia. Porque se diziam morais, espirituais, mas não viviam de acordo. E Jesus chama a atenção à necessidade de produzir frutos que sejam dignos de um verdadeiro arrependimento. E aí eu fiquei pensando na minha vida. A graça de Deus estendida a mim, a compreensão de que Ele me perdoa dos meus pecados. Mas será que eu tenho produzido frutos que sejam dignos de arrependimento? Será que, como os fariseus, eu tenho me prendido ao fato de ter alguma herança espiritual, religiosa? No caso dos fariseus, a descendência de Abraão, mas e no meu caso, uma família? E talvez eu comece a me confundir, porque de acordo com João Batista, se Deus quiser, Ele faz até uma pedra ser herança de Abraão. Isso não é o que conta. O que conta é um arrependimento genuíno, que é visível através de frutos dignos que são produzidos na vida. E hoje eu gostaria de convidar você a, nesse momento de oração, pensar um pouquinho na sua vida espiritual e na necessidade que eu e você temos de produzir frutos dignos de arrependimento. A parar de se prender um pouquinho na nossa história, na nossa herança religiosa, e nos prendermos mais num relacionamento real, um relacionamento sincero com Deus, algo que tem conexão com uma transformação que vem de dentro para fora. E eu quero convidar você a, nesse momento, apresentar a Deus os seus pedidos, a apresentar a Deus o seu coração. E você que nos acompanha pela internet também pode digitar aí no chat e colocar aí um pouquinho dos seus pedidos, das suas lutas, daquilo que você entende que precisa da ajuda de Deus, para que eu e você comecemos a produzir frutos dignos de arrependimento. Você pode se ajoelhar comigo para fazermos uma oração? Deus querido, nós te louvamos e agradecemos, porque a tua misericórdia chegou até nós hoje. Esta é a casa que recebe os pecadores, recebe aqueles que não são recebidos em outros lugares. Essa é a casa que acolhe, que ama. E arrependidos estamos em tua presença de todos os nossos pecados. Nos ajude, Senhor, a produzirmos frutos dignos de um verdadeiro arrependimento. Que estes frutos não sejam baseados em qualquer herança religiosa, em qualquer mérito humano que tenhamos. Que esses frutos sejam baseados naquilo que Cristo Jesus fez e faz por nós. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão, mas obrigado pela transformação que esse perdão nos proporciona. Que tenhamos em nosso coração sempre
a vontade e o desejo de sermos novas pessoas em Cristo Jesus. Transforme nossas vidas hoje, nos ajude a vencer as batalhas da vida. Receba a nossa gratidão. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Quero compartilhar com vocês de uma história impressionante relatada no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no verso 11 em diante. É a história dos 10 leprosos. Jesus estava indo para Jerusalém, juntamente com os seus discípulos, e quando Jesus estava passando por Samaria, chegando próximo a uma aldeia, 10 leprosos saíram ao encontro de Jesus e ficaram à distância, parados e clamando em alta voz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Que cena impactante. De um lado, 10 leprosos almejando a cura, e do outro lado, Jesus, a única esperança para aqueles homens. E Jesus dá uma ordem para aqueles leprosos: vão e se apresentem aos sacerdotes. E indo no caminho, os leprosos perceberam que já estavam curados e saíram felizes. Mas apenas um permaneceu parado, e ao perceber a cura da lepra, glorificou a Deus e voltou para agradecer a Jesus. E chegando aos pés de Jesus, prostrou e agradeceu pela cura. E Jesus, olhando para aquele homem, disse: onde estão os 9? Não eram 10 aqueles que foram curados? Mas apenas um veio agradecer. E Jesus disse para aquele homem: levanta-te, a tua fé te salvou. Na vida real, nós somos como aquele homem que foi curado, com um sentimento de gratidão pelas bênçãos de Deus, pelo cuidado de Deus, pela bondade de Deus, pela restauração da sua vida. E hoje eu convido você a participar desse momento da oferta dos dízimos com esse mesmo sentimento de gratidão. Você pode participar fazendo a sua doação através do Pix, que está aparecendo no telão. E você que está nos assistindo pela internet, pode acessar o QR Code que está aparecendo na sua tela e fazer a sua doação. E não esqueça de enviar por e-mail, através do endereço que é o mesmo da chave Pix, o comprovante da sua doação, demonstrando ali se é oferta ou dízimo. E que Deus nos abençoe.
Estou aqui, responde, Deus chamado pra servir, usa-me, eu sou teu pra fazer o teu querer. Tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu pra fazer teu querer. Eu quero ser um servo Querido Deus, queremos te agradecer pelo teu cuidado, pelas bênçãos, pelas dádivas que nós temos recebido cada dia. Obrigado pela oferta, pelos dízimos, e que a tua palavra seja pregada em todo o mundo. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Celebrai ao Senhor todos os povos da terra. Quando a igreja de Deus se reúne, ela se reúne para louvar, para adorar. E tenha certeza você
de que nós adoramos aqui o mesmo Deus que Abraão adorou, o mesmo Deus que Isaac adorou, o mesmo Deus que Jacó adorou, o mesmo Deus que falou com Moisés é o Deus que nós adoramos aqui, amém, igreja? Eu não sei se você está me entendendo. Moisés falou com Deus, Deus se revelou a Moisés lá atrás, e o mesmo Deus fala conosco hoje, e nós vamos adorá-lo aqui, amém? Então fique em pé, em nome de Jesus, fique em pé, nós vamos celebrar ao Senhor. Fica
Glória a Deus. Em Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 5, Jesus é apresentado a nós como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, aquele que nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, o Pai. Amém, igreja? Aquele que é a fiel testemunha é o mesmo que nos ama. O primogênito dos mortos é aquele que nos livrou dos nossos pecados pela sua morte. E o soberano dos reis da terra é aquele que nos constituiu reino e sacerdotes de Deus, o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que Jesus oferece para nós é o que Ele é. Ele é o pão da vida. Ele é a água. Ele é tudo em todos. A Ele seja a honra, a glória e todo o louvor nessa manhã. Amém, igreja? Diga comigo assim: no deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é no escuro
a maior manifestação de graça e salvação pode ser vista na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para a cruz, ali está Deus oferecido a cada um de nós como salvação. Ali está Deus reconciliando consigo mesmo o mundo através de Cristo, oferecido, esmagado, servido. O sangue de Jesus tem poder para curar, tem poder para salvar. Todo aquele que está debaixo do sangue de Jesus tem salvação plena, amém, igreja? Não é por obras de homens, não é por dinheiro na conta, não é por influência, não é por milhares de seguidores nas redes sociais. Nós temos salvação pelo sangue de Jesus, irmãos. É pelo sangue dele. É tão somente em Cristo que nós encontramos isso. É tão somente nele. Portanto, faz bem a cada um de nós olharmos para a cruz e reconhecermos nela a nossa salvação. Olhe para a cruz de Cristo. Se você não sabe para onde olhar, olhe para a cruz de Cristo e veja nela o seu Salvador oferecido a você. Creia nele. Todo pecado sairá, creia nele. Toda maldade ruirá, creia nele. É ele o centro, é ele a salvação, é ele o poder. Louvado seja o nome de Jesus, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para a cruz, contemple a cruz de Cristo nessa manhã. Diga comigo. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meu Deus, mas que foram alcançados pela graça de Jesus nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Trocarei as marcas de vitória. Perante
apenas um reconhecimento. E é esse: reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Diga: reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. E ao olhar na cruz, derramado ali por mim, sacrifício de sangue puro, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Querido Deus, nós estamos aqui porque reconhecemos as nossas limitações, a nossa pequenez, ao passo que reconhecemos também a sua grandeza e o quanto nós precisamos do Senhor. E como é bom nós nos reunirmos aqui com a manifestação do corpo de Cristo aqui na terra e podemos sentir a presença do Teu Santo Espírito tocando a nossa vida, tocando o nosso coração, impressionando a nossa mente com verdades preciosas da Tua palavra. E nesse momento, ó Deus, nós pedimos que o Senhor continue conosco, que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor nos dê um coração sensível para ouvir e reconhecer a Tua voz. Abençoa o Teu povo, ó Deus. Fique aqui com a gente, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Bom dia, um feliz sábado para você. E eu confesso que eu já estava com muita saudade da nossa igreja, da nossa comunidade. Depois de um período de férias, poder voltar para casa é muito bom. Poder estar aqui com vocês é muito bom. E como me faz falta, como faz falta para minha família participarmos desse louvor aqui da Nova Semente. E se você que está aí conectado é de fora de São Paulo ou é de algum bairro distante aqui do Paraíso, faça planos para que em algum momento você venha nos visitar e você possa ter essa experiência aqui presencialmente. Através da transmissão você não consegue entender e captar tudo que nós podemos experimentar aqui. De fato, essa é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia que existe com um propósito. De que a cada sábado, a cada encontro nós tenhamos uma experiência real e transformadora com Deus. E como é transformador, como é renovador poder estar aqui junto e poder louvar com você. Deus seja louvado por isso, pela sua presença, pela reunião de todos nós aqui. Esse é o ano de 2024, o ano está começando e esse ano promete, será um ano em nome de Jesus de muitas realizações. E nos próximos sábados nós estaremos passando para vocês um pouquinho mais a respeito da nossa agenda, a respeito dos projetos e dos novos programas que nós teremos aqui na Nova Semente em 2024. Tudo está sendo planejado e pensado com muito carinho para você. O retorno do nosso programa do sábado à noite, nós estamos nos últimos preparativos, a expectativa é que em algum sábado do mês de março nós possamos começar. E, na verdade, na próxima semana nós traremos essa definição para você já salvar aí na sua agenda. Então vai se preparando. A partir do meio de março, nós já teremos de volta o nosso programa da tarde aqui, do sábado à tarde, à noite, né? Finalzinho ali, 18 horas. E vai ser muito bom nós estarmos juntos. Nós estamos começando hoje também uma nova série. Saímos da série de propósitos para um novo ano, né? De resoluções para um novo ano. E quando um novo ano começa, dando até sequência na ideia que o pastor Anderson, o pastor Ricardo trataram durante esse período, nós começamos um ano estabelecendo muitos planos, muitos propósitos, projetos, e muitas vezes nós somos levados a nos perguntar o que é que Jesus faria no nosso lugar. Quais seriam os caminhos pelos quais ele andaria, quais decisões ele tomaria. Mas essa nova série visa pensarmos um pouco a respeito do que Jesus desfaria. Você já pensou nisso? Será que existe alguma coisa na nossa vida, na nossa igreja, na nossa sociedade que precisa ser desfeita, que precisa ser feita de uma outra maneira, desconstruída para ser construída de uma outra maneira? Então hoje nós começamos essa série, a série O que é que Jesus desfaria? E nesse primeiro episódio da série, eu quero tratar com vocês de um tema para a gente começar e podermos nos debruçar na Bíblia, nos outros temas e nesse também, logicamente. Mas a primeira coisa que eu penso que Jesus desfaria seria a incredulidade que as pessoas têm na sua palavra. As confusões que são feitas a respeito da Bíblia, dessas verdades preciosas que Ele nos deixou. Então eu gostaria de falar um pouco com vocês hoje a respeito de Jesus desfazer a incredulidade de muitas pessoas a respeito da sua palavra. Muitas pessoas têm dúvidas se podem de fato confiar na Bíblia ou não. Será que nós podemos confiar nesse livro que nós temos em mãos? E as críticas que esse livro recebe, mundo afora, é de que papel aceita tudo. Um livro que foi escrito há tanto tempo, como é que eu vou saber se realmente o que chegou para nós aqui era o que o profeta ou o autor realmente pretendeu escrever e pretendeu dizer? E o que dizer também a respeito do conceito de inspiração, para que eu possa acreditar que isso realmente tenha vindo da parte de um Deus ou de um processo sobrenatural. E para a gente poder ir atrás dessas respostas, eu gostaria de perguntar para você o seguinte: quantos aqui conhecem a história dos 3 porquinhos e o lobo mau? Conhece a história? Eu quero perguntar para você, você acredita que essa história ela é verdadeira, sim ou não? Sim ou não? Não? Você não acredita que a história dos 3 porquinhos e o lobo mau é verdadeira? Por que você não acredita que essa história é verdadeira?
Fala mais alto que eu não estou ouvindo você. Porque porquinho não constrói casa. Que mais? Porco não fala. Que mais? Lobo não assopra desse jeito aí. Pois é. E você não acredita que a história dos 3 porquinhos ela é verdadeira, porque porco não constrói, porco não fala, porque lobo não assopra. E aí você quer dizer para mim que você acredita numa história que uma serpente falou com uma mulher e convenceu ela a comer de um fruto, e é por isso que a gente está nessa situação. Certa vez eu fui confrontado com essa mesma questão na sala de aula. A disciplina era ciência e religião, como nós dialogarmos, como nós conciliarmos essas coisas e como nós defendemos a nossa fé diante de um questionamento como esse, por exemplo. Como é que você responde a uma questão como essa? Dentro do nosso contexto cristão e de alguém que crê na Bíblia como sendo a palavra de Deus, a revelação de tudo aquilo que é verdade, fica fácil para nós. Não, a gente entende que não foi de fato o animal que falou, né? Mas o inimigo de Deus se apossou dele e por um aspecto, né, uma manifestação sobrenatural, espiritual, essa manifestação acabou acontecendo. Mas como é que você explica isso para alguém que não acredita nisso? Então, como dar razão da sua fé diante de um questionamento como esse? A verdade é que tanto para você crer no que você crê, quanto para você crer em qualquer outra coisa que diga respeito à origem do universo, à origem da humanidade, você vai chegar em algum momento da sua argumentação, em algum momento do seu estudo, da sua pesquisa, da sua busca, em que você vai precisar manifestar fé em alguma coisa também. Porque nós não conseguimos reproduzir aquilo que diz respeito ao início de todas as coisas. Então, diante disso, nós precisamos nos valer da revelação. Só que dentro da revelação, nós precisamos chegar o mais próximo que nós podemos chegar desse início. E aí sim, lá no fim, é necessário fé. Ok, então nós colocamos e depositamos a nossa fé nisso. Mas nós precisamos, de uma maneira lógica, plausível e de certa maneira até científica, chegarmos o mais perto possível desse começo, para que nós possamos levar as pessoas também a verem qual é o sentido e a razão da nossa fé. E é isso que nós vamos fazer hoje aqui, a respeito desse estudo e dessa reflexão que nós faremos. A Bíblia é a revelação, e nós entendemos que a revelação ela se dá de 2 maneiras, através da revelação geral e da revelação especial. Na revelação geral, nós temos 2 aspectos, 2 coisas que trazem para nós, 2 elementos que trazem para nós revelação a respeito de um ser superior que tenha criado todas essas coisas. Porque é difícil você conceber que o mundo funcionaria tão perfeitamente, tão harmonicamente, como uma obra do simples acaso, ou como fruto apenas de uma aleatoriedade. A natureza fala para nós vemos na natureza as impressões, as digitais, de um Deus criador, de alguém que pensou em tudo isso. E nós temos também dentro da revelação geral a história. A maneira como a história acontece, a maneira como a história segue. Nós vemos indícios também, tanto na história do mundo quanto na história dos indivíduos. É só você olhar para a sua história e você vai achar pontos nos quais não existe uma explicação lógica. E você precisa contemplar a possibilidade do sobrenatural ter agido, ter atuado, ter se manifestado na sua vida. Dentro da revelação especial, nós temos aqui Jesus, uma manifestação, uma intervenção direta de Deus na história, invadindo a nossa história para vir revelar quem é o Pai, qual é o plano da salvação, quem Ele é, o que Ele pensa a respeito de nós. E dentro da revelação especial, nós temos também as Escrituras Sagradas. Manifestação especial do Espírito, inspirando o pensamento desses homens para que eles pudessem escrever tudo o que escreveram. E nós vamos ver durante toda a Bíblia que realmente precisou de uma manifestação muito especial e sobrenatural de uma mente que pensou em tudo diante de tantos desafios para que houvesse harmonia da primeira à última letra, da primeira à última frase, sem que pontos essenciais e conceituais se contradissessem. E nós vamos estudar um pouco mais a respeito disso hoje aqui.
Seguindo então, alguns detalhes só. Esse é um dos primeiros estudos que eu faço com quem se propõe a estudar a Bíblia junto comigo. Só para a gente relembrar alguns aspectos a respeito desse livro fantástico, a Bíblia, um compêndio de 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 autores, num período de 1.600 anos. Ela começa a ser escrita aproximadamente em 1500 a.C. e ela vai ser terminada no ano 100 depois de Cristo. 1.600 anos separavam o primeiro do último autor das Escrituras Sagradas. E ali nos 40 autores, eu coloquei um asterisco. Por quê? Porque na verdade essa pode ser considerada apenas uma estimativa. Porque existem alguns autores e alguns livros em que nós temos hipóteses de autoria. Mas olha só que coisa interessante. Se você tem aí a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Evangelho de Lucas, no capítulo 1, leia comigo os primeiros versos. Lucas é um dos autores do Novo Testamento, mas o único não judeu. Ele era médico por profissão e ele empreendeu uma pesquisa de campo para poder escrever o seu evangelho. Então, leia comigo a partir do verso 1. Visto que muitos já empreenderam uma narrativa coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Esse Teófilo deveria ser um prosélito, alguém que tinha sido convertido ao cristianismo. E ele tinha ouvido falar a respeito de Jesus. E Lucas, pelo que o texto demonstra aqui, uma certa amizade e proximidade com Teófilo, ele resolveu fazer uma pesquisa para ver o que de fato as pessoas falavam a respeito desse Jesus. E ele decidiu dar isso por escrito a esse amigo. E é assim que você tem a composição do Evangelho de Lucas. E depois disso ainda o livro de Atos, que também foi escrito pelo mesmo autor. Só que o que me chama a atenção aqui é que ele fez uma pesquisa e ele conversou com muitas testemunhas oculares. Quantas pessoas ele entrevistou para poder registrar todas as ações de Cristo Jesus? Nós não sabemos. Por isso o asterisco ali no 40 autores, porque as pessoas que participaram desse processo de escrita das Escrituras Sagradas pode ter sido muito maior. E ainda assim, apesar de tantas pessoas participando disso, você vê a mesma essência, você não vê contradições essenciais na palavra de Deus, mas você vê harmonia em tudo. Mais um sinal de que havia uma mente coordenando tudo e dirigindo tudo, dirigindo todo esse processo da Bíblia. Ali estão algumas divisões que nós consideramos dentro da teologia. Existem livros que são considerados históricos, outros poéticos. Você vai ter os históricos ali, Reis, Samuel, Crônicas, enfim. Você tem os poéticos como Salmos, Cantares, Eclesiastes também. O Provérbios, você vai ter os Evangelhos e também as cartas. E os livros proféticos que eu acabei pulando ali no meio, como Daniel, Apocalipse, Isaías, Jeremias, enfim. E a Bíblia foi escrita predominantemente em 3 línguas. O Antigo Testamento em hebraico e aramaico e o Novo Testamento em grego, mas lembrando que o pensamento era hebraico. Muito bem, queridos. A Bíblia fala de si mesmo. Um dos versos mais conhecidos, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ela também vai falar em João, capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como saber que realmente essa palavra que nós temos aqui em mãos continua sendo a verdade?
é a verdade que os profetas e os apóstolos de fato escreveram. Podemos de fato continuar confiando na Bíblia? Esse livro escrito há tantos anos por tantos autores, com a participação de tantas pessoas, é ainda um livro confiável? Nós vamos empreender uma busca através dessas respostas. E um dos elementos que nos ajudam em toda essa busca é de fato a arqueologia. A arqueologia, quando ela vai se deparar com alguns achados, ela vai fazer algumas perguntas para aquilo que foi achado. E dentre essas perguntas, alguma testemunha. Alguém viu o que de fato aconteceu, alguém testemunhou isso aqui, há registros de tudo isso. E com base na arqueologia, uma busca na região da Mesopotâmia encontrou materiais diversos datados de até o 3º milênio antes de Cristo. E dentre esses materiais que foram encontrados estavam ali cartas, recibos, documentos de propriedades e relatos sobre a história do início da humanidade. E aqui algumas coisas muito interessantes, porque 6 pontos eram comuns em todos esses registros que descreviam o início da humanidade. Veja, um achado arqueológico comprovado, datado de até 3.000 anos antes de Cristo. Antes de falar dos 6 pontos, dentro dos relatos sobre a história da origem da humanidade, eles encontraram ali a menção de um primeiro ancestral comum, nos vários relatos das mais diversas nações que viveram ali na Mesopotâmia durante esse período. Um detalhe muito interessante, quando esses diversos relatos falavam a respeito de um primeiro pai da humanidade, de um primeiro ancestral comum, olha só os nomes que eram usados para registrar esse primeiro ancestral comum: Adamu, Adime, Adapa, Alulim, Aloros, Atam e Adumuzi. O que é que você percebe aqui quando você olha para esses nomes como sendo nomes descritos pelas diversas nações como o primeiro pai da humanidade? O que você percebe ali? Você vê claramente a raiz do nome Adão. Seria como a variação do nome João, que na nossa língua é João, em outra é John, Juan, Gian, Johan, enfim, ou Juan, né? Uma variação do mesmo nome. Então, uma possibilidade deles estarem também se referindo ao primeiro pai comum, Adão. Você tem outro achado arqueológico encontrado em 1934, mas ele é mais ou menos dessa época, de 3.000 anos antes de Cristo, ou melhor, de até, né? Esse aqui é mais recente, na verdade, porque ele vai estar dentro do 1º milênio antes de Cristo. Eles encontraram uma lista de reis assírios e o segundo rei é chamado de Adamu, o que alguns arqueólogos trazem como possibilidade de ser uma homenagem a um primeiro ancestral. E isso vai acontecer, por exemplo, em Gênesis 4:22. Você vai ter um descendente de Caim homenageando o seu ancestral, Caim, e o nome dele vai ser Tubal-Caim. Você tem hoje essas homenagens, por exemplo, no nome do Papa, em que ele usa outro nome para homenagear alguém que passou antes dele. Seria uma possibilidade. Então, uma hipótese de que eles estejam se referindo a, de fato, o pai Adão. E aqui a gente vai caminhando para mais perto. Nós já estamos vendo achados arqueológicos que dizem respeito a um primeiro ancestral comum de toda a humanidade. Agora sim, aqueles 6 pontos que foram comuns em todos esses achados sobre os registros da história do início da humanidade. O primeiro deles, todos eles mencionavam a criação e a desobediência de um casal humano que perdeu o paraíso. Segundo ponto em comum em todos esses achados arqueológicos, eles falavam a respeito de uma maldição que seguiu a desobediência, trazendo morte aos habitantes da terra. Terceiro ponto comum, o início da família humana marcado pela tragédia de um fratricídio, quando Caim mata Abel. E aí você vai ter o quarto ponto descrito nesses achados: a humanidade se tornou má e por isso foi destruída num dilúvio. Quinto ponto comum, o perecimento de quase todos,
a não ser de alguns que foram preservados pelos deuses. E o sexto ponto comum, uma confusão de idiomas que espalhou os homens pelos 4 cantos. Poxa, isso tem muita similaridade com os primeiros capítulos do livro de Gênesis. Lembrando que nós estamos falando de achados arqueológicos que não foram encontrados em locais onde o povo de Israel passou e habitou, mas de povos que viveram até mesmo antes deles, fazendo menções a essas coisas. Outros pontos não foram comuns em todos os achados, mas uma outra nação trouxe uma informação muito importante. E eu gostaria de compartilhar essas informações que dizem respeito à tradição desses outros povos. Por exemplo, ao norte de Calcutá foi achado um registro a respeito do início da humanidade que dizia respeito à criação do homem com barro. Na região de um povo da Birmânia, havia um registro que mencionava a criação e o fruto da tentação. E também foi achado uma das grandes pedras que nós temos hoje guardado no museu, foi encontrada na Biblioteca Real de Assurbanipal em Nínive, datado do 7º século antes de Cristo. E esse Enuma Elish, eu busquei uma foto para poder mostrar para vocês. Então, quem quiser ler aí, fique à vontade. O que é o Enuma Elish? O Enuma Elish é um documento babilônico que descreve a semana da criação. Na verdade, dentro da perspectiva da Babilônia, mas o curioso é que quando você compara o Enuma Elish com os 7 dias da criação, conforme descritos em Gênesis capítulo 1, você vai ficar impressionado com tamanha similaridade. E veja, é um registro feito pelos babilônicos. Não se tinha a intenção de copiar o texto bíblico ou de se parecer com o texto bíblico. E olha só onde, através da ciência, nós conseguimos chegar. Existem documentos que comprovam a veracidade do relato bíblico. Depois você pesquisa lá no Google Enuma Elish. Outro achado muito interessante, eles acharam aquilo que eles disseram possivelmente ser a primeira cidade do mundo. Interessante que quando eles acharam registros que mencionavam a primeira cidade do mundo, olha quais eram os possíveis nomes, olhou a variação de nomes, Eridu ou Edenu. O que você vê aqui? A raiz do Éden. E realmente essa cidade que foi encontrada, ela se situava ali entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Agora, uma das maiores descobertas, sem dúvida, uma das mais recentes e mais significativas, foram os manuscritos do Mar Morto. Eles foram encontrados em 1947, portanto é considerado ainda uma descoberta recente da arqueologia. 1947, eles foram encontrados nas cavernas de Qumran, na região do deserto da Judéia, e eles foram datados de cerca de 250 anos antes de Cristo. Se eles foram datados de 250 anos antes de Cristo, isso significa que esses manuscritos eram manuscritos vigentes na época de Cristo. E quando você estuda para saber como é que os maçoretas copiavam a Bíblia, como é que os copistas faziam para poder copiar um texto bíblico e formar assim um novo pergaminho, você vai entender que de fato esses pergaminhos datados de até 250 anos antes de Cristo, eles eram pergaminhos que circulavam por aquela ocasião e certamente numa ocasião onde não haviam muitos pergaminhos circulando por aí. Quando eles descobrem esses pergaminhos nas cavernas de Qumran em 1947, eles acham ali praticamente porções inteiras do livro de Daniel, Isaías, dos Salmos. E aí o que eles vão fazer? Vão pegar esses manuscritos e vão comparar esses manuscritos datados diante de Cristo com a Bíblia que nós temos hoje. E essa é uma das maiores evidências que nós temos recentemente de que realmente aquilo que foi escrito pelos autores permanece até hoje.
Porque ao compararem esses manuscritos com a Bíblia que nós temos hoje, eles perceberam que realmente o texto bíblico foi preservado. E até diante desse achado do Mar Morto, um detalhe muito interessante. Se tiver aí com a sua Bíblia, vá lá em Salmo capítulo 145. E aí você vai descobrir se a edição da sua Bíblia é mais nova ou se ela é mais antiga. Porque quando você vai ao Salmo 145, ele foi escrito no hebraico como um acróstico. Ou seja, cada parágrafo, cada verso, ele começa com a inicial do alfabeto hebraico. Então o primeiro verso começa com Aleph, o segundo com Bet, depois o Dalet, Gimel, enfim. E ele vai seguindo, cada verso começando com uma letra do alfabeto, seguindo essa ordem. Nas Bíblias mais antigas em português, nós não tínhamos o versículo correspondente à letra Nun no hebraico, que é o nosso N no português. Faltava um pedaço, faltava um versículo correspondente à letra N. Quando eles compararam esses achados arqueológicos do Mar Morto com as versões bíblicas que nós tínhamos em 1947, eles perceberam que nesses manuscritos continha esse verso que estava faltando. E ele está no Salmo 145, 13. E a maioria das Bíblias tinham até a primeira parte apenas, que dizia assim: o teu reino é um reino eterno e o teu domínio subsiste para todas as gerações. Tem alguma versão de alguém aí que já pula para o 14 aqui? A sua já pula para o 14. Então essa é uma versão mais antiga. Porque nas edições publicadas depois que eles fizeram essa mudança, você tem um complemento no verso 13 que diz assim: o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Esse foi o complemento que foi inserido na Bíblia quando eles fizeram essa comparação dos manuscritos do Mar Morto com as edições bíblicas que nós tínhamos até aquele momento. Sem dúvida, uma das grandes evidências de que o texto foi preservado também de uma maneira extraordinária. Apesar de passarem por muitas mãos e de muitos terem copiado a Bíblia, mas quando você percebe o critério que os maçoretas usavam para poder fazer uma cópia de um manuscrito bíblico, você vê que eles realmente dedicavam a vida em favor disso. Eles contavam o número de linhas, o número de palavras, o número de letras, e tudo tinha que estar perfeito. E Deus tem preservado a sua palavra ao longo dos séculos. E essa é mais uma evidência de que realmente o que eles escreveram foi o que Deus permitiu que chegasse até nós. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos diz o seguinte: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E segundo Timóteo 3,16 vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É verdade que quando Paulo escreveu esse texto, ele estava se referindo ao Antigo Testamento. Mas se toda a Escritura é inspirada por Deus, nós também temos a certeza de que Deus inspirou, de igual maneira, os autores do Novo Testamento para trazer para nós essas verdades que eles escreveram e registraram. A Bíblia ela sofre muitos ataques. E algumas pessoas acusam a Bíblia de conter contradições. E eu gostaria de responder a esses ataques ou a esses questionamentos. Eu vou dar para vocês aqui alguns exemplos. Um deles é a respeito da história da cura do cego Bartimeu. Quando você vai ler essa história no livro de Mateus, no capítulo 20, o versículo 29 vai dizer que Jesus estava saindo de Jericó e que tinham 2 cegos. Quando você vai ler em Marcos, Marcos vai dizer que Jesus estava saindo, mas que tinha só um cego. E quando você vai ler em Lucas, Lucas vai dizer que Jesus estava chegando e que tinha um cego só. Isso é de fato uma contradição? O que é que estava acontecendo? Jesus estava chegando, estava saindo, tinha um cego só, tinham 2. A questão é, isso importa de fato para o que está sendo registrado e o que se pretende transmitir?
Aqui nós precisamos entender também o conceito de inspiração. A inspiração foi do pensamento, ela não foi verbal. Deus não ditou a Bíblia para que os autores fossem escrevendo, mas Deus os inspirou no sentido, olha, escreva sobre isso. E eles precisavam lembrar daquilo que viveram, porque talvez alguns tenham a seguinte imagem, né, que Jesus ia andando e os 12 iam atrás ali com a pranchetinha, a canetinha na mão. Senhor, repete essa frase aí, porque essa vai dar bom ali, viu? O pessoal vai decorar esse verso depois. Não era assim. Anos depois, para alguns deles até décadas depois, eles tiveram que escrever a respeito dessas histórias. É como se nós presenciássemos uma batida de carro na esquina aqui agora e o policial viesse tomar os nossos depoimentos. Será que seriam todos iguais? Agora, uma coisa precisava constar no depoimento de todos, que os carros bateram. Porque é isso que está se pretendendo contar e tornar conhecido. Então eles puxaram de memória, a inspiração foi para ressaltar o milagre. Agora o fato de Jesus estar saindo, estar chegando, isso pouca diferença faz na história. E o fato de alguns evangelistas mencionarem um cego só, não exclui a possibilidade de terem dois. Mas ele focou naquilo que aconteceu na vida desse aqui, porque ele pretendia ressaltar isso. E a Bíblia tem outras questões assim. Por exemplo, quantos morreram na batalha? Quando o livro de Números registra essa batalha que é mencionada em 1 Coríntios, Moisés ele menciona que morreram 24 mil. Só que Paulo, quando vai fazer menção a essa batalha, ele diz que num mesmo dia morreram 23 mil. Veja, ele teve que puxar da memória. Não tinha o Google na época para ele perguntar quantos registros de óbito eles fizeram aí por ocasião. E pode ser que até inspirado, no dia tenha sido 23 mil e tenha virado o dia e mais 1.000 depois do pôr do sol. A gente não sabe, mas a questão é, importa se são 24 ou 23 mil? O que ele está querendo ressaltar é que foi uma grande vitória que Deus concedeu para o seu povo. Isso não é uma contradição. Nós precisamos entender que uma contradição se daria de fato quando você visse dois conceitos se contrapondo. E o último exemplo que eu quero dar a respeito das contradições, em 1 Samuel 16, das supostas contradições, né? Em 1 Samuel 16 diz que Davi é o 8º filho de Jessé, mas em Crônicas, quando vai mencionar, diz que Davi é o 7º. E aí, é o 8º ou o 7º? Não importa para o que está se pretendendo dizer ali. Acontece que ele era filho de Jessé e ele se tornou o novo rei de Israel. Então, queridos, diante de tudo isso, nós podemos nos valer de fato das palavras de Jesus, quando ele disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Podemos confiar na Bíblia, então. Essa reflexão que começou com uma pergunta, será que nós podemos confiar? Eu gostaria de concluir com essa resposta, podemos. Podemos confiar na Bíblia, porque de fato ela é a palavra de Deus. Ela é a verdade de Deus para minha e para a sua vida. É o livro que revela o nosso propósito, o ideal de Deus para cada um de nós. E é ela que conta a minha e a sua história, a história de um Deus que para vir buscar o homem, deixou o seu trono de glória e veio a esse mundo para morrer no meu e no seu lugar. É por isso que quando você lê essa palavra do Gênesis ao Apocalipse, você entende de onde você veio, quem você é e para onde você vai. A nossa história aqui nesse mundo começa por conta de uma árvore. E o Apocalipse vai dizer que ela continuará na eternidade quando participarmos de novo da árvore da vida, para vivermos assim eternamente. Essa palavra, segundo Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes
e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Como um pastor conhecido costuma dizer por aí, você pode ir às penitenciárias e espalhar por todas elas livros de Carlos Drummond de Andrade, de Ariano Suassuna, de Castro Alves, de quem quer que seja. E pode ser que você veja um ou outro lento para passar o tempo. Mas quando você vai a esses lugares e distribui esse livro aqui, o que você vê acontecendo ali é uma coisa que só o sobrenatural pode explicar. Porque eu não conheço um outro livro que possa mudar mais a vida das pessoas do que esse livro aqui. E por que isso acontece? Porque esse não é qualquer livro. Esse livro é a palavra de Deus. Ele não apenas contém, como muitos acham, mas ele é a palavra de Deus. Palavra de vida. Palavra que ajuda você a discernir os propósitos do coração. Palavra que ilumina a nossa vida, ilumina o nosso caminho. Está correndo para onde? O que é que você pretende para a sua vida? Está tentando achar um caminho? Está tentando encontrar o rumo? Está tentando saber para onde ir? Aqui você vai encontrar um mapa seguro. Para onde você deve ir? Por quais caminhos você deve andar? E aquilo que Deus pretendeu nos transmitir usando cada um desses homens que escreveram essas palavras. Isso ainda é verdade hoje, para mim e para você. Aquilo que Deus pretendeu foi preservado de uma maneira extraordinária pelos séculos, para que isso chegasse nas minhas e nas suas mãos e pudesse iluminar a nossa vida por completo. O que Jesus desfaria? Desfaria a incredulidade que muitas pessoas têm na sua palavra. Desfaria talvez o descaso que muitos têm com a sua palavra. Esse livro aberto, exposto na estante, como uma peça decorativa, ele não vai poder fazer muita coisa. Esse livro é para ser estudado, esse livro é para ser escavado. E aqui eu me lembro de um pensamento que li certa vez, que dizia que por trás de uma Bíblia caindo aos pedaços, existe alguém que não está aos pedaços. Talvez você já tenha traçado muitos planos para esse novo ano. Mas eu pediria para que você tomasse um tempo e revisasse esses planos e os estabelecesse à luz da palavra. Que você avaliasse os planos e propósitos que você estabeleceu para esse ano e avaliasse se de fato eles estão fundamentados na palavra de Deus. Porque assim você vai poder experimentar da felicidade, da completude, da realização, da satisfação que Deus tem preparado para você. Que a tua vida possa estar firmada na palavra. E que na palavra nós possamos viver esse ano juntos, amém? Eu quero convidar o Daniel. Ele vai cantar a respeito de onde nós temos colocado a nossa confiança. E talvez você tenha corrido para tantos lados, tentando colocar a sua confiança em tantas coisas. Eu quero convidar você a confiar na palavra, que é uma representação, um reflexo daquilo que Cristo Jesus é. Cante conosco, se você souber. Louve ao Senhor e estabeleça isso como um propósito para esse ano.
firmar-se na palavra. Sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Por qual razão o Salvador pra si me resgatou. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra, ela é luz para a nossa vida, ilumina o nosso caminho. E que essa luz, ó Deus, sempre brilhe mais forte aos nossos olhos do que as luzes com as quais nos deparamos ao longo da nossa jornada nesse mundo. Que possamos depositar toda a nossa confiança
no Senhor, na sua palavra, nos teus princípios revelados a cada um de nós, que nós vimos agora foram preservados ao longo de séculos, ao longo de décadas, para que chegasse às nossas mãos e nós pudéssemos, através dela, te conhecer de uma maneira mais profunda, para que através dela pudéssemos ver a beleza do teu caráter, ó Deus, e a maravilha do plano da salvação, para que através dela nós pudéssemos conhecer tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito para nossa salvação. E se estabelecemos, ó Deus, algum plano que esteja distante da tua vontade ou das tuas palavras, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a reorganizarmos a nossa vida e que tenhamos a tua palavra como fundamento. Que possamos pautar a nossa vida por essas verdades, que elas sejam estrado para os nossos pés, que ela seja luz para a nossa alma, que ela de fato se manifeste como viva e eficaz, capaz de dividir juntas e medulas e discernir os propósitos do coração, e que os nossos propósitos sejam discernidos através da tua palavra. Que esta igreja esteja fundamentada na tua palavra e que assim ela possa triunfar até que Jesus volte, e que ela possa cumprir a missão que o Senhor confiou a ela, sendo sal e luz por onde quer que formos. Fica conosco, ó Deus, e nos abençoa no restante desse dia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus, e que você tenha na presença dele um ótimo restante de sábado.